Começando mais um Conexão Legislativa aqui na Rede Alesp, nesse momento de nova programação aqui na Rede Alesp. E hoje o nosso convidado aqui da Conexão Legislativa é o deputado Dirceu Dalben. Deputado, bem-vindo ao Conexão Legislativa, um novo programa aqui da Rede Alesp. Olá, Julie. Olá, amigos da Rede Alesp, ao programa Conexão Legislativa. Sempre agradecendo a Deus, em primeiro lugar, pela vida, pela saúde, permitir a nós estarmos aqui para conversarmos e comentar e falar um pouco sobre o trabalho legislativo e o nosso estado e a nossa região. Muito obrigado pela atenção. Pois é, deputada, o senhor começou aí a sua fala falando da questão de saúde, né? A gente agradecer por nesse momento e sempre, né, a gente ter saúde, mas no momento que a gente está no mundo e no Brasil com essa pandemia e tudo mais, é o que se torna mais importante nesse momento, a gente ter saúde para dar continuidade, tanto nós aqui na Rede Alesp ao nosso trabalho, quanto vocês, enquanto deputados, darem a sequência do trabalho, né? É o mais importante, né, deputado? Com certeza, Julie. Estamos vivendo num momento que é difícil para todos nós todos estamos aprendendo ainda a lidar com isso. É uma situação que eu, nos meus 56 anos de vida, nunca presenciei isso, é algo novo e ninguém está preparado para isso. Então, todos nós estamos tentando fazer o melhor de nós para podermos ajudar a nossa população e o mais rápido possível sairmos dessa situação de pandemia, até porque esse inimigo é invisível e não tem como a gente enfrentá-lo se não for da maneira que estamos fazendo com as ferramentas que a ciência, a medicina, as pessoas do ramo entendem e nos orientam. Uhum. Pois é, e o senhor falou, a gente está vivendo um momento em que a gente vai se adequando o dia a dia aos acontecimentos, aquilo lá do início, que a gente não sabia direito o que viria pela frente, no momento de trabalho remoto, né? Estamos nesse momento, cada um nas suas casas, trabalhando, porque a gente tem que seguir informando, nós da Rede Alesp, o deputado continuar trabalhando pelos seus. E eu queria começar, então, que o senhor falasse como é que se readequou o gabinete e a legislatura do senhor nesse momento de pandemia. Como eu já disse no início, Julie, é algo novo para todos nós, é um aprendizado. Então, nós temos que usar a imaginação, a inovação e procurar fazer do nosso mandato algo para auxiliar todos aqueles que confiaram em nós no ano de 2018, depositando voto, e hoje todos estão necessitando de uma palavra de carinho, de auxílio, de apoio, de uma orientação. Já o ano passado, eu faço parte da Comissão de Finanças e Orçamento da Alesp, sou o vice-presidente, e o ano passado nós trabalhamos com as audiências do orçamento. E já no início do governo eu montei um gabinete móvel, que era um compromisso de campanha e que cumpri e instalei um equipamento, uma van, onde eu percorro os municípios paulistas e procuro estender o mandato não só do prédio da Alesp, mas também aos municípios, ficando mais próximo do município. Então, com esse instrumento, que é o gabinete móvel, o gabinete itinerante, mesmo em tempo de pandemia, seguindo todas as orientações médicas de proteção, nós continuamos com o gabinete móvel nas ruas, atendendo a população, mas não de forma presencial, mas sim de forma remota, através do WhatsApp, através do telefone, através da internet, dos e-mails, do WhatsApp. Mas a van, o nosso gabinete, ele procura ir até as cidades, sem contato com as pessoas, mas verificar o que está acontecendo, se aquele recurso, aquela verba que encaminhamos no orçamento para a saúde está sendo aplicado, para a infraestrutura se está sendo aplicado, mesmo com toda essa pandemia, as administrações municipais, o Estado, a União, ela tem que dar resposta à população, aos moradores. E o nosso objetivo é informar, ouvir as reivindicações e com segurança, com proteção, sem um atendimento presencial, mas remoto, poder estar presente na cidade, nos bairros e fazer com que o Estado, o governo do Estado, fique mais próximo das prefeituras e das pessoas. Uhum.
E a gente sabe, deputado, que desde o início de tudo isso que a gente está enfrentando nesse momento, o seu mandato, o senhor, né, pessoa física, encaminhou muitos requerimentos aí para o governo do estado, para a prefeitura. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho essa questão, até para quem está nos ouvindo agora, como é que o senhor tem feito esse trabalho e o que o senhor já tem sentido de retorno disso? Desde o início, quando nós já percebemos no final do ano passado a situação no mundo, na China, vindo para a Europa, a Itália, né? Esse vírus já estava circulando e com bastante força, nós já entendíamos que isso é uma pandemia que o Brasil, por ser um país globalizado, multinacional, aqui também nós seríamos afetados. Então, desde janeiro, já comecei a fazer um trabalho junto às prefeituras que eu mantenho a maior proximidade, principalmente aqui na região metropolitana de Campinas, que é a maior base de atuação minha, cidade de Sumaré, Hortolândia, Montemor, Campinas, Paulínia, Cosmópolis, e também algumas cidades do interior, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Bauru, Marília, enfim, todas essas grandes regiões, onde ouvimos das lideranças, das pessoas, dos prefeitos, vereadores, e já encaminhamos ofícios tanto ao governo do estado como ao governo federal. Mesmo não sendo deputado federal, sendo deputado estadual, tomei a iniciativa de encaminhar, principalmente solicitando aquele apoio no sentido de viabilizar recursos para o enfrentamento ao Covid-19, equipamentos, máscara, e também suspender cobranças, tanto de dívidas por parte do governo do estado e do governo federal, com os municípios, para que todo esse recurso pudesse ser usado para o enfrentamento ao Covid. Porque com toda a situação de quarentena e a paralisação de grande parte do comércio, das atividades, a arrecadação de todos os entes federados iria cair como caiu. E se já não tem um recurso grande, se continuar disponibilizando os recursos para pagar dívidas, precatórios, empréstimos, faltará para atender a saúde. Em que parte desses ofícios fui atendido, tanto pelo governo do estado como pelo governo federal, e que nós vimos aí empresas estatais, como a Sabesp, suspendendo a cobrança de água, que foi uma das minhas solicitações, e também o governo federal, suspendendo aí, através de medidas, dívidas com o Estado, e também a Justiça, o STJ, o TJ, onde eu encaminhei pedidos para suspender o pagamento dos precatórios dos municípios. Como também solicitei aquela ajuda de custo para os informais, para as mães de família, pais de famílias, que nesse momento ficaram paralisados com suas atividades informais de trabalho, e também solicitando um apoio para as empresas, pequenas e médias empresas, no sentido de ajudar ao enfrentamento. É uma parte do trabalho, sei que não foi só eu que fiz esse trabalho, ou parlamentares fizeram, mas eu tomei a iniciativa e fui um dos primeiros a estar apresentando essas solicitações aos governadores e também ao presidente, ao governo, tanto estadual como federal. Sim, até porque, né, deputada, nesse momento, principalmente naquele primeiro momento, né, não se sabia o que pararia, o que não pararia, nem se tinha noção do quanto seria afetada a economia, principalmente a economia informal, né, no estado, que eu acho que é a que pega mais nesse momento. Então é importante que as pessoas saibam assim o quanto se trabalha nos bastidores, né, porque às vezes as pessoas não têm ideia que ser deputado, você é deputado, o senhor é deputado 24 horas, né? Não para. É verdade. 24 horas, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem pandemia, não tem quarentena, mesmo seguindo as orientações das autoridades em saúde, através de ferramentas, né, celular, WhatsApp, e-mail, Skype, tenho aqui todos os momentos, mensagens, pedidos, informações, dúvidas, críticas também, construtivas, a gente aprende com ela. As que não são construtivas, são políticas, nós excluímos, mas uma grande parte da população, ou a maioria da população, está consciente, mas ela está insegura, e ela quer uma informação, e ela quer uma proximidade com as autoridades, para poder saber realmente aonde se apegar e o que fazer. Porque com as fake news, e infelizmente com essa falta de entrosamento do governo federal, na pessoa do presidente, com os demais entes federados, cria-se uma dúvida a quem ouvir, a quem obedecer, não é isso? Eu sempre digo, o que vale é o que está escrito.
Enquanto o Ministério da Saúde não publicar um documento, um decreto ou algo liberando todo mundo, não basta o presidente falar ou alguém falar, porque falar até papagaio fala. Agora, o que vale é os documentos assinados pelas autoridades que realmente estão dizendo se é isso ou se é aquilo. E aqui no estado de São Paulo, a gente tem observado que, apesar de críticas, pelo menos o governador, a sua equipe de saúde, tem se mostrado, tem se colocado e dado o norte. Se está certo, se está errado para algumas pessoas, o futuro vai dizer. Mas que já está salvando muitas vidas com essas atitudes de afastamento social, é o que a gente aprendeu com as experiências da Europa, da China, dos Estados Unidos e aqui no nosso país. Tanto é que outros municípios estão seguindo o exemplo aqui de São Paulo. É um remédio amargo, é uma medida dura, as pessoas ficam revoltadas, os comerciantes ficam revoltados. Eu recebo reclamação todos os dias, mas é o que se tem para hoje. Não existe vacina, não existe medicamento comprovado, o que nós temos que evitar? Evitar que o sistema de saúde se convulsione. E de que maneira que se evita? Evitando a contaminação. E a gente sente, e isso o governo estadual vem falando sempre nas suas coletivas diárias, né, que até a rede Alesp transmite sempre, que é importante essa questão do isolamento, porque também as taxas de crescimento da doença vão entrando para o interior paulista. O senhor que conhece muito bem o interior, acabou de falar para a gente da sua base, do que o senhor conhece, imagina assim, se já São Paulo, capital, já está quase no limite das suas UTIs e afins dos seus leitos, o interior também precisa acende um alerta, né, no interior. Imagino que para o senhor que cuida da saúde do interior, né, que está sempre em contato com os prefeitos do interior, muito mais próximo aí do seu mandato, seja uma grande preocupação que a pandemia ela não se alargue para o interior, porque aí a gente vai ter um problema muito maior, né, deputado? Realmente, Julie, hoje 82% dos casos, dos 100% de casos de Covid no estado, está na capital, na cidade de São Paulo. Aproximadamente 18% no litoral. O interior ainda está meio que controlado. E isso dá uma falsa impressão a alguns prefeitos, à população, principalmente a comerciantes, que aqui não tem problema, o interior, o governador deve flexibilizar e liberar o comércio. É uma falsa situação de tranquilidade, porque ainda não chegou aqui o pico da doença, em que pese que vários municípios estão tendo essa doença. Região metropolitana de Campinas tem vários casos, cidade de Hortolândia, Sumaré, Americana, Valinhos, Vinhedo, e lá para o interior também, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, mas proporcionalmente com a capital é menor. E justamente a preocupação das autoridades de saúde do governo do estado é segurar a restrição de circulação de pessoas ainda um pouco mais, principalmente no interior, para evitar que nós tenhamos esse epicentro da doença no interior. Porque, como você disse, Júlia, se a cidade de São Paulo, a capital do estado, que tem toda a estrutura, que tem muito recurso, muitas unidades hospitalares, tem condição de montar hospital de campanha do dia para a noite, ou de 2 em 3 dias, ou numa semana, o interior já não tem essa facilidade, tem muito mais dificuldade. Então, é a preocupação e a necessidade de termos paciência, estarmos aí seguindo as orientações das autoridades de saúde, da ciência, do governo, mesmo que não concordamos, porque se estamos ainda sem a pandemia alastrada no interior, é por conta da restrição e do isolamento social, da quarentena e da campanha Fique em Casa. Com toda certeza, deputada. Essa é a nossa campanha aqui também na Rede Alesp. A gente põe hashtag Fique em Casa, porque nesse momento, principalmente que a gente não tem vacina, né? A nossa vacina é ficar em casa, não tem jeito, né, deputado? E o senhor, como vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, sabe bem que nesse momento todo mundo está enxugando. Em casa a gente faz aquele caderninho do que a gente pode gastar e não pode nesse momento. E também a Alesp, nas últimas semanas, tomou essa iniciativa dos seus
os cortes de gasto, foi votado, teve muita discussão, discussão de alto nível no sentido de mostrar para a sociedade que precisava ser feita alguma coisa, e a Alesp e os senhores deputados saíram aí na frente de muitas casas parlamentares, né? E eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente sobre isso. Realmente, a Alesp, a Assembleia Legislativa de São Paulo, ela deu uma amostra de como o parlamento pode ajudar, não só com ideias, propostas, mas cortando gasto e cortando despesas. A mesa, o presidente Cauê, a mesa diretiva da Assembleia, propôs o projeto, onde vários deputados colocaram emendas ao projeto da mesa. O projeto era bom, mas foi melhorado ainda mais, e o relator do projeto acatou as emendas dos parlamentares, numa emenda aglutinativa, acabou atendendo várias ideias e sugestões de várias emendas, e com isso foi aprovado esse projeto, onde reduz aí uma parte do salário dos parlamentares e também dos assessores, cargo em comissão, excluindo os concursados. E esses cargos em comissão também no escalonamento para não prejudicar os que ganham menos. Quem ganha até o teto do INSS, que é 6 mil e alguma coisa, não teve restrição e nem redução. Agora, quem ganha um pouco mais teve 10% e o máximo de redução foi 20%. E os parlamentares tiveram uma redução de 30% no seu salário e 40% na verba de gabinete. E o fundo de administração da Alesp, 80% do seu saldo, do seu recurso, foram encaminhados também no orçamento para o enfrentamento à Covid-19. Sei que há uma discussão jurídica sobre isso, mas eu acredito que o projeto é constitucional. Nós temos autonomia de votar na Alesp a redução do nosso salário. O que nós não podemos é aumentar o nosso salário sem que seja naquele período que antecede o ano eleitoral seguinte, o mandato seguinte. Mas a redução não é vedado pela Constituição. O que é vedado é o aumento de subsídio. E o que nós fizemos foi a redução do subsídio. Então, isso daí, no meu entendimento, eu não sou um expert, mas sou operador do direito também, eu entendo que não há nada de inconstitucional e que nós agimos no rigor da lei e, mais do que isso, de uma forma social para colaborar no momento em que o Estado de São Paulo precisa, o Brasil precisa, o mundo precisa, e a Casa de Lei de São Paulo saiu à frente, servindo de escola para outros estados que estão copiando. E tenho certeza que mais dia ou menos dia, essa celeuma aí sobre a constitucionalidade ou não do projeto será resolvido, e tenho certeza que votei num projeto constitucional. Sim, e claro que essa questão, né, o senhor está falando de constitucional ou não, é uma questão à parte, mas mostrar o quanto isso que os senhores fizeram vai além da votação e além do corte de salários. Eu acho que isso significa, se eu estiver errado, o senhor me corrige, mas eu acho que isso significa muito mais do que corte de salário. Significa você, nesse momento, pensar na saúde do outro, né? Que, às vezes, me parece que as pessoas tinham esquecido um pouquinho de olhar para o outro, né? E a pandemia está fazendo isso de novo. Verdade, Júlia. A sua abordagem é perfeita. Nós estamos observando em vários segmentos, e a Alesp mostrou isso com a aprovação desse projeto, de abrindo mão de parte dos seus recursos, de parte do salário dos deputados, dos assessores, para colocar isso na saúde para o enfrentamento. E isso é algo que moveu a sociedade, e a gente observou que outros segmentos estão mais solidários, as pessoas estão mais solidárias no sentido de acudir, de acolher, de dividir um pouco o que é seu, para com o irmão menos favorecido, e nesse momento que todos estamos passando por dificuldades, uma mão lavar a outra e as duas lavar o rosto. E dessa forma, através da solidariedade, fé em Deus em primeiro lugar, solidariedade, nós iremos vencer a pandemia e o vírus. Nós temos que entender uma coisa, como já disse no início, você comentou, ninguém está preparado para isso. Tá? Pode ter alguma crítica de alguém dizer, porque o Estado de São Paulo, porque o município tal, porque tal, não está preparado, o sistema de saúde não está preparado. O mundo não está preparado para isso. Países de primeiro mundo, da Europa, dos Estados Unidos, Canadá, enfim, Inglaterra, Alemanha, não estão preparados. O Brasil também não está preparado. O estado mais equipado da nossa federação, que é o Estado de São Paulo,
também não está preparado, porque ninguém está preparado, é algo novo. Mas o Estado de São Paulo, a Alesp, mesmo não sabendo da onde vem esse inimigo, ele está se unindo com solidariedade e com ações, não só com discurso, não só com palavra, mas com atos, como é o caso desse projeto que foi aprovado, e outras atitudes mais que São Paulo está tomando, que os municípios estão tomando, os agentes públicos estão tomando, no sentido de não ficar só na retórica, né? Mas sim com atos, com ações que mostra a preocupação com as pessoas, com os nossos irmãos, e no sentido de que vamos trabalhar juntos, de mãos dadas e unidos, virtualmente, para que possamos enfrentar e derrotar esse inimigo, em primeiro lugar, com a graça de Deus e com a participação de cada um nas suas atitudes, nos seus atos e seguindo as orientações médicas da ciência e de quem tem conhecimento para nos orientar. E a gente sabe que esse ato da mesa que vocês votaram já está valendo agora a partir de maio, e também há outras emendas sendo ali compiladas pelo deputado Vinícius Camarinha, né? Ele está junto com vocês, analisando e tudo mais. Eu sei que agora, para as próximas semanas, talvez seja essa discussão. Eu queria que o senhor contasse, então, como é que vai funcionar essa questão dessas outras emendas que vocês apresentaram para o presidente, como é que funciona internamente isso, né? Porque às vezes as pessoas não conhecem um pouco do bastidor do legislativo, né? Muito bem lembrado, Julie. Cada deputado, nós deputados, temos vários PLs, vários projetos de lei na casa que nós propusemos desde o início do mandato, outros mais recentes e outros agora com a questão do Covid. Então, o presidente da Assembleia, o deputado Cauê Macris, junto com a mesa e as lideranças partidárias se reuniram e tomaram uma decisão em comum acordo com os parlamentares do que, se fôssemos votar cada projeto de cada parlamentar que trata do assunto, são 94 deputados, seriam mais de 100 projetos que estão lá. Isso levaria muito tempo, demoraria muito, porque até passar pelas comissões, pelas discussões e entrar em votação, isso poderia levar meses ou até anos. Então, o que foi acordado com nós, deputados, através das nossas lideranças e do presidente? O deputado Vinícius Camarinha é o coordenador nosso que analisa e encaminha todos os projetos dos parlamentares, independente do partido. Então, ele foi encarregado, junto conosco e com os líderes dos nossos partidos, levantar todos os projetos que tratam do assunto, que tem a mesma finalidade de ajudar no enfrentamento ao Covid-19, e dentro desses projetos, compilar os artigos e juntar num único projeto, e esse único projeto atenderia todos os projetos que têm algo a ver com o Covid, e aí de forma mais rápida e célere, nós votaremos esse projeto, onde o deputado Vinícius Camarinha já terminou isso e já está em apreciação dos deputados, para analisar se isso mesmo é o que eles querem, e logo em seguida pelas comissões. Acredito que vai ser um congresso de comissões para agilizar o debate, e logo nas próximas sessões serem votados, e lá tem várias ideias. E uma das ideias lá, que é minha, de um projeto que eu protocolei, o projeto acho que número 1 ou 2, ou terceiro, que eu protocolei enquanto deputado, é o que trata da flexibilização do CADIM. O CADIM é tipo aí um cadastro de pessoas jurídicas e físicas que devem para o Estado, para o governo do Estado ou para alguma empresa estatal. É como se fosse o Serasa do Estado de São Paulo. Quem está com o nome no Serasa tem restrição de crédito, e quem está com o nome no CADIM, no governo do Estado, tem restrição de receber emendas, recursos, convênios e tudo mais. Então, logo no início do meu mandato, eu propus uma flexibilização desse cadastro, negativação dos municípios, ou de pessoas jurídicas, ou pessoas físicas, com o Estado, desde que tenha discutindo na Justiça a dívida, ou por algo que pudesse ser emergencial ou calamidade. Ou seja, lá em abril do ano passado, nem imaginava a Covid, mas já tive a ideia de propor essa lei que, no momento de calamidade ou de emergência, suspendesse a negativação do CADIM para que os municípios pudessem receber recurso e assinar convênios com o Estado. Então, isso vem a calhar no momento de hoje. Vários municípios têm que receber recursos
e às vezes com o nome negativado no Cadinho do Estado de São Paulo, fica talvez restrito. Então o deputado Camarinha, dentro desse macro projeto que está analisando de todos os deputados, compilou esse artigo do meu projeto, onde suspende as pendências do Cadinho para que os municípios, ou hospitais, ou Santa Casas, ou a PAI, Pestalozzi, possam receber recurso nesse momento de pandemia e de estado de calamidade pública do governo do estado. Assim como outras boas ideias dos outros 93 deputados que também apresentaram, e é um projeto macro, mas de forma sucinta, que nós iremos apreciar nos próximos dias e, se possível, aprová-lo, e é mais um instrumento, mais uma ferramenta para o enfrentamento ao Covid-19. E vamos relembrar todo mundo que está vendo a gente, né, hoje, deputado, que se nós estamos fazendo esse programa remoto, os deputados estão trabalhando com tudo isso que o deputado Dalben falou remotamente. Então, é o uso da tecnologia a favor dos trabalhos e de você pensar no Estado, que é isso que os deputados estão fazendo. Então, queria que o senhor, a gente está quase encaminhando para o final do programa, deputado, da importância do uso da tecnologia nesse momento de trabalho remoto, né? Porque se a gente falava que deputado não trabalha 24 horas, a tecnologia veio para poder auxiliar esse trabalho de vocês, né? Julie, é bom lembrar que a LESP foi a primeira casa de leis a implantar sessões virtuais, sessão extraordinária em ambiente virtual. Essa tecnologia, essa ferramenta, que nós estamos usando também nas comissões. Então, as comissões não pararam, eu faço parte de 3 comissões, sou suplente da 4ª, e a gente está trabalhando através dessa ferramenta da internet, do ambiente virtual. E isso é uma ferramenta que veio, Julie, e não só para agora, assim que sumir a pandemia, isso vai ficar. E eu faço aí um alerta, um apelo aos comerciantes, aos empresários, que muitos estão reclamando, comércio fechado, como que eu vou fazer? Está aqui, sabe? Vamos usar essa ferramenta, vamos atender de forma delivery e atender virtual. Coloca lá o seu produto, a sua mercadoria, entre em contato por WhatsApp, convida para uma conferência os seus clientes. É uma maneira de você, comerciante também, dos comerciantes, venderem, tanto informalmente como formalmente, assim como a LESP foi a primeira que abriu a ideia, e quero parabenizar mesmo o presidente Cauê, pela agilidade, pela rapidez de criar essa ferramenta, também poder fazer com que nós, parlamentares, divulgamos isso para o comércio, para o empresário, para os prefeitos, estimular isso para quem não tem ainda, estimular isso para os comerciantes dos municípios, para a pequena, grande, média empresa ou comércio, porque é uma forma de manter a economia ativa, de manter a pessoa saudável, porque o isolamento é triste, é complicado ficar em casa, em 4 paredes, mas através da ferramenta da internet nós estamos presentes no mundo, sem sair de casa. Então é uma ferramenta que a LESP foi a primeira a usar e que deu resultado, está dando resultado. Eu recomendo isso também, estou trabalhando isso com os meus assessores, nas minhas páginas, nos meus meios de comunicação, levando isso aos comerciantes, aos empresários, ao trabalhador da informalidade, que possa trabalhar de casa e sem a presença do cliente, mas de forma depois de entrega a domicílio, remotamente, levar a sua mercadoria, mas atender dessa forma remota, sem risco de contaminação. Perfeito. Deputado Dirceu Dalben, a gente está finalizando o programa aqui, o Conexão Legislativa, que é mais uma opção na nossa programação da Rede Alesp. Queria agradecer ao senhor por ter cedido um espaço na agenda para falar com a gente. Eu que agradeço, Julie, a toda a sua equipe aí. Muito obrigado pela atenção e parabéns por mais essa ferramenta, a Alesp Conexão, para que a gente possa estar trabalhando e conversando com a nossa população, com os nossos eleitores, com os nossos colegas, com os nossos amigos, e poder levar a informação. Nós não estamos parados. Estamos em isolamento domiciliar, alguns, e afastamento comunitário, mas trabalhando. Meu muito obrigado e que Deus continue nos abençoando. Fiquem todos com Deus. Obrigada, deputada. Eu vi que ali atrás do senhor tem ali a hashtag fé, e é isso que a gente precisa ter nesse momento, ter fé que as coisas vão melhorar, né, deputada? É isso mesmo. Fé e trabalho. Deus abençoe. Amém. Esse deputado Dirceu Dalben conversou com a gente aqui no Conexão Legislativa. Quer assistir esse programa ou rever qualquer outro programa da nossa programação?
vai lá no YouTube da Assembleia Legislativa de São Paulo e a gente volta numa próxima oportunidade. Tchau!